debater os desafios do Código Florestal para os próximos anos, mostrar alternativas para o desenvolvimento sustentável do agro e do Brasil. Nesta quarta-feira, a CNA e a consultoria Agroícone vão realizar em Brasília um seminário para discutir esses assuntos. Especialistas, autoridades e pesquisadores participarão do evento. E quem tem mais informações para você é o diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Satisfação falar com você. Então, por que a Agroícone então, e a CNA decidiram realizar esse evento sobre o Código Florestal? Veja, Marcelo, o Código Florestal fez 5 anos agora em maio. E o Código foi aprovado em 2012. Na verdade, a gente chama de Código Florestal, mas é a Lei de Proteção de Vegetação Nativa, né? Informalmente aí conhecido como Código Florestal. E tem vários avanços que foram conquistados, ainda tem muitos desafios, mas tem um processo de implementação dessa lei. E a ideia do evento é pensar os próximos anos aí, né? Como essa escada, essa ponte aí da adequação ambiental diante da Lei de Proteção de Vegetação Nativa está funcionando e quais são os gargalos para que o produtor possa efetivamente se regularizar. E a partir do momento que se regularize ou que já prove que cumpre os requisitos da lei, ele possa vender sua produção sem ter problema algum, tomar crédito sem ter problema e por aí adiante. Então a ideia do evento é trazer pessoal do Serviço Florestal Brasileiro, a visão dos produtores, a visão de uma Secretaria de Meio Ambiente, do próprio mercado, né, de trading, de mercado internacional, dos bancos, que enxergam essa lei como uma lei super importante e que pode efetivamente diferenciar os produtos do campo brasileiro. E quais serão os temas dos painéis? Bom, o evento vai ser dividido em 4 painéis. Tem um painel mais político com o ministro Aldo Rebelo, né, que foi o relator do Código Florestal na época da aprovação da lei em 2012. E o desembargador Torres de Carvalho, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que tem julgados aí diante da agenda do Código. Depois tem um painel de implementação mesmo na visão dos produtores. Vai ter um representante da CNA, o Rodrigo Justus, com o Raimundo Deusdará, do Serviço Florestal Brasileiro, para falar da questão do cadastro ambiental rural, do programa de regularização ambiental, que começa a ser implementado. Tem já tem 15 estados que têm seus programas de regularização ambiental ativos, e o Ademir Strossi, que é da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, para contar um pouco como a Secretaria e as outras secretarias, porque ele é da Associação das Secretarias também, estão enxergando esse desafio. Para enxergar na prática o que está em jogo agora, pensando nos próximos anos, né? Depois tem um painel pensando que cadastro ambiental rural funciona, daí adesão aos programas de regularização ambiental, especialmente para quem tem multas, quem já tem termos de ajustamento de conduta, avança, tem a restauração no chão, ou a revegetação, a regeneração natural. E aí tem um painel para discutir um pouco restauração, e é possível pensar em restauração econômica como um novo negócio, por conta de exploração de madeira, de silvicultura de nativas, que vai ter o projeto Biomas aí da CNA, vai ter um representante da Embrapa falando. Estamos mostrando até na tela, né, a parte de toda essa estrutura, né? Pode continuar. Tá, e aí vai ter o pessoal do WRI, que tem um projeto chamado Verena, que analisa casos de silvicultura nativa, pensando em exploração econômica, e o pessoal da IBA, da Indústria Brasileira de Árvores. E depois tem um painel pensando no mercado, né? Vai estar a Cargill, o Banco do Brasil, por conta do acesso a crédito, e o IDH, que é uma organização holandesa, que tem uma atuação muito marcante lá no Mato Grosso, hoje em dia, visando promover adequação ao código e outras agendas aí de baixo carbono no campo. Então, a ideia da CNA e da Agroícone é efetivamente pensar o futuro da implementação dessa lei de proteção de vegetação nativa. Se a gente enxergar que daqui a 5 anos, o que a gente gostaria é que daqui a 5 anos a gente olhasse para trás e efetivamente a realidade de adequação
fosse muito maior, né? Essa escada aí esteja quase completa já, para que o produtor tenha efetivamente, com a adequação a essa lei, um passaporte para poder vender sua produção sem problema algum, trazendo os atributos ambientais que são bastante cobrados no mercado interno e no mercado externo. Agora, Rodrigo, é importante validar os dados do cadastro ambiental e também efetivar aí os programas de regularização ambiental? Exato, sem dúvida, Marcelo, porque, assim, quem tem o georreferenciamento da propriedade, matrícula bonitinha, não tem dúvida em relação aos limites da propriedade, já tem, de certa forma, um CAR bastante preciso. O grande problema do cadastro ambiental rural é que quando o produtor tem posse, tem uma matrícula mais uma posse, aí você começa a ter um problema de limitação, certo? E aí você pode pegar um pedaço de uma propriedade, você pode estar dentro de uma unidade de conservação, você pode ter diferenças em relação ao que efetivamente é a sua propriedade. Então a validação do CAR, o Mato Grosso, por exemplo, já aprovou recentemente um novo decreto que prevê a validação do CAR, um esforço da Secretaria de Meio Ambiente e de parceiros lá dentro do Estado para validar os cadastros ambientais rurais, que é o mundo ideal, porque no final das contas é o CAR que vai te mostrar o quanto você tem de excedente aos limites exigidos pela Lei de Proteção de Vegetação Nativa em relação à reserva legal e à área de preservação permanente, ou o quanto você tem de passivo. E a partir disso que você vai adotar as obrigações de restauração. Agora, justamente isso que você está comentando, né? O trabalho de recuperação das áreas de proteção permanente, reserva legal, isso tem preocupado muitos produtores? Sem dúvida, porque tem toda a questão de custo, certo? Tem uma visão que precisa ficar muito clara, que quando há potencial de regeneração natural na área, se a área não está degradada, se tem alguma conexão com outras áreas de vegetação nativa no entorno, é possível que tenha um potencial de regeneração natural, o que basicamente vai ser custo zero, essa adequação. Quando não tem como ter regeneração natural, aí tem que ter restauração. Aí tem toda a discussão de como financiar isso, tem toda a discussão de como se fazer isso, porque o produtor não necessariamente sabe fazer restauração, certo? O negócio dele é cuidar da boiada, cuidar da soja, do milho, e de outros produtos que ele produz. Então, tem uma agenda que se abre para os próximos anos, que é absolutamente importante começar a torná-la, trazer luz para essa discussão, para que o produtor possa efetivamente se adequar e evitar problemas com o Ministério Público, com o IBAMA. E é isso que a gente quer trazer para esse evento, criar um debate positivo, certo, pensando no futuro da implementação dessa lei, nos próximos passos da adequação, para ajudar o produtor e efetivamente virar essa página aí do não cumprir essa lei, que no final das contas ela é super ambiciosa mesmo. Agora, Rodrigo, o produtor que não realizar aí o cadastro ambiental rural pode sofrer restrições até para conseguir crédito? Pode. O prazo do cadastro ambiental rural, veja, Marcelo, o cara é uma exigência que sempre vai ser necessária quando você tiver uma mudança de domínio daquela propriedade, né? Quando se fala que o prazo final do CAR é dezembro deste ano, é para que o produtor faça o CAR e possa usufruir dos benefícios de regularização que a lei de 2012 traz. Por exemplo, compensar a reserva legal. É um benefício que a lei trouxe para o produtor, que desmatou até julho de 2008. Se ele fizer o CAR em agosto do ano que vem, e o prazo não for prorrogado, que eu imagino que não deva ser, ele vai poder fazer o CAR lá na frente, não tem problema. Só que ele não vai poder compensar a reserva legal, mesmo que ele tenha desmatado em 2000, por exemplo. Por isso que o CAR, se eu tiver uma propriedade em 2020 e eu falecer e meus filhos herdarem, dividir em duas partes a propriedade, eles vão ter que fazer um CAR novo, tá certo, da área respectiva. Então, o cadastro ele é permanente. A questão do prazo desse ano agora, de dezembro de 2017, é para poder usufruir dos benefícios de adequação. Isso é super importante do produtor entender.
porque a partir de janeiro de 2018, se ele não tiver o cadastro, ele não toma crédito nos bancos oficiais. E nos bancos, né, nos bancos públicos e nos bancos privados. Então, o banco quer o cadastro e quer ao longo dos anos a comprovação de que ele está cumprindo as regras do código. Certo. O frigorífico também começa a exigir isso, a trading começa a exigir isso. Eu tive a notícia recentemente que uma empresa que corta eucalipto em várias propriedades precisava do CAR de cada propriedade para poder entrar com a colhedeira e o picador. Então a gente começa a ver o quanto o CAR se torna um instrumento, um RG, quando é aqui dentro do Brasil é o RG, quando a gente pensa em mercado externo é o passaporte do produtor. Então, o que a gente quer gerar é uma discussão super para frente aí de como efetivamente colocar essa lei no chão e mostrar esses diferenciais Certo. no mercado para que tenha porteira aberta. Tá certo, eu agradeço a participação do diretor-geral da Agroicne, Rodrigo Lima. Muito obrigado, tenha um bom dia. Ótimo dia, eu agradeço a atenção.